Graça e paz, meu prezado irmão, minha prezada irmã. É tão precioso o momento que estamos agora reunidos no Espírito, né? A palavra diz que os seus filhos individualmente são membros do corpo de Cristo, mas como um todo nós formamos este corpo espiritual. E nesta ambiência que nós estamos agora unidos no mesmo Espírito, para examinarmos a palavra de Deus. E hoje nós temos aí um tema que é desvendando as contradições da eternidade da alma. Este tema, ele veio a ser analisado por mim, por parte ali de uma dúvida, né? Ou seja, de um comentário, na verdade, em si, que nosso irmão Carlos Antônio, ele nos fez no vídeo anterior. Portanto, nós estamos para analisar, vamos dar uma resposta plausível ao assunto. Isso é muito importante para o nosso crescimento, né, na vida da palavra de Deus, dentro do contexto do Evangelho da Graça de Deus. Portanto, a sua dúvida é o seguinte: ele fala realmente que eu um assistente assíduo, né, dos nossos vídeos, do canal Escatologia Consumada. Isso é um prazer que nós temos. E também ele aborda o assunto em falar que muitos pregadores pregam diferentemente deste assunto. Apesar que tem outros pregadores, né, vamos dizer assim, que eu já mencionei para o irmão, que prega também a graça de Deus a respeito da eternidade da alma. Bom, meu prezado irmão, a primeira situação que eu posso dizer, já iniciando nossa resposta, que quando nós estivermos neste corpo de carne, fora da perfeição, porque a palavra de Deus trata a nossa perfeição no Espírito. Então, enquanto nós não estivermos 100% da perfeição, ali já com Cristo, na eternidade, vamos estar sujeitos, entendeu, a contradições, entendeu? E às vezes discordância em relação ao entendimento. Isso é normal. O que nós não podemos haver temos diferença com os outros. Porque, na verdade, nós não estamos no lugar do dono da razão. Isso é a verdade. Nós todos nós buscamos um entendimento e procuramos, entendeu, com o Filho de Deus, ao melhor aquele entendimento que se aproxima da verdade. A verdade é essa. Então, graças a Deus, nós amamos a todos, entendeu? E assim nós prosseguimos analisando, buscando o entendimento, aquele que, como que eu já falei, aquele que sempre melhor se aproxima. Mas hoje nós vamos dar uma resposta biblicamente, tratando aí deste tema, de desvendar, né, as contradições daquilo que nós pregamos, ensinamos aqui no canal da Escatologia Consumada, no que diz respeito à eternidade da alma. Portanto, o nosso irmão, ele comenta da seguinte forma: deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais uma. Vamos ler, é o seguinte: o irmão ele fala o seguinte, inclusive eles alegam que se na eternidade fosse a mesma pessoa, alma, nós iríamos sofrer com recordações tristes de nossa vida aqui na Terra. E iríamos sofrer ao ver um filho, ou parente, ou mesmo amigos, não estar conosco na eternidade. Aí ele comenta ainda: meu irmão, por favor, me explique. Se a alma é imortal, como explicar os textos de Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e o versículo 20? E também Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz que a alma pode perecer, ou seja, morrer. Meu irmão Carlos Antônio, então estamos aqui, vamos abordar a palavra de Deus de uma forma séria, de uma forma bem centralizada, contextualizada e de uma forma que nós possamos, né, estar de fato se aproximando cada vez mais de um alimento sólido dentro da palavra dos escritos bíblicos, guiado assim pelo Espírito da Graça. Portanto, vamos iniciar o nosso estudo.
Portanto, vamos iniciar o nosso estudo com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Que nos diz: E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, repreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui começa a ficar claro que a promessa de Deus é preservar o homem todo, espírito, alma e corpo. E isso não só nesta vida, essa vida nós temos espírito, alma e o corpo, esse corpo perecível, que após a morte biológica ele desce ao pó. Mas também no porvir, ou seja, a partir de quando esse corpo descer para o pó, a palavra também nos ampara em dizer, nos dá sustentação de que receberemos sim um corpo glorioso. Esse corpo glorioso também, ele é uma junção também da alma e do espírito, porque a alma é o nosso eu, nossa pessoa em si, que vai estar em corpo glorioso e também com o espírito também, da qual forma a junção do corpo vivo. Portanto, a ideia de que seríamos infelizes na eternidade por lembrar de coisas ruins é fruto de um raciocínio humano, não da revelação da graça. Paulo afirma em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que a eternidade não será uma continuação das dores presentes, mas uma realidade totalmente transformada. Por isso também João, ele descreve em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, ou seja, são passadas. Portanto, a mente da eternidade não é limitada como a atual. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12: Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Ou seja, na glória teremos uma percepção renovada e perfeita, onde não existe espaço para a dor ou peso de lembranças. Portanto, meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, até quero fazer aqui abrir um parênteses. Se você ainda não é inscrito no canal, eu solicito aí você possa se inscrever. Se você já é a primeira vez, e principalmente que está aqui no canal, seja muito bem-vindo, de todo o meu coração. E nós compartilhamos o amor de Deus através deste canal, com o assunto relacionado à graça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus, dentro da escatologia consumada. Se você já é inscrito, não esqueça, deixe o seu like, isso é muito importante para o engajamento do nosso trabalho. Portanto, o corpo glorificado que nós vamos tratar agora, que é diferentemente
deste corpo carnal que nós vivemos. O apóstolo Paulo, em sua explicação sobre a ressurreição, usa uma comparação clara. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isso está descrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual, o que nós estamos tratando de agora. Tá? E nós vamos adentrando ao estudo, passo a passo, para que nós possamos ter um contexto do entendimento. Por que acontece? Muitas explicações não podem se basear em apenas um texto, porque senão o dito popular que um texto sem contexto, ele vira pretexto para a heresia. E o nosso compromisso aqui no canal Escatologia Consumada é uma explicação que está dentro de um contexto espiritual. A palavra, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que diz que é comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Portanto, é isso que nós estamos abordando o tema dentro de um contexto para que nós tenhamos uma convicção que nós estamos cada vez mais se aproximando daquilo que é perfeito, da realidade da palavra. Portanto, vejamos, a ideia de semeadura mostra que o corpo terreno era corruptível, sujeito à fraqueza e à morte. Tal como uma semente que apodrece antes de brotar. No entanto, a ressurreição não era um retorno a esse mesmo corpo, não. Mas é uma manifestação de um novo estado de existência. Ou seja, é como se você pega um grão de feijão, você planta no solo, ou seja, na terra. Você vai molhando, vai aguando, ou seja, você vai cuidando até que ele começa a brotar. Então, quando ele brota, ele não vai, na verdade, brotar aquele mesmo caroço de feijão que foi plantado. Não, ele vai dar um novo caroço de feijão, uma árvore e assim por diante. É algo diferente, começando com uma árvore, né? Então, o corpo espiritual, ou seja, esse corpo natural nosso de hoje, quando ele é sepultado, sim, ele desceu à sepultura. Mas o nosso corpo espiritual, ele já ressurge de Deus. Nós vamos ter um novo corpo. É isso que nós temos aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falando, em capítulo 5 e o versículo 4. Nós estamos abordando esse assunto agora no momento, já desde a questão relacionada ao corpo, o corpo celestial, que é o corpo de glorificado. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos entender dentro de um contexto que todo sofrimento, que toda dor, que todo o aparato das paixões que vivemos aqui nesse mundo, ele pertence e é um estado da ambiência carnal. E não está de uma ambiência espiritual. É totalmente diferente. É isso que nós vamos ver dentro da palavra de Deus, dentro deste contexto que nós estamos analisando. Portanto, vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo... 2 Coríntios capítulo 5, isso mesmo, e versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, agora ele falou mais abertamente, para habitar com o Senhor. Amém?
Então, na verdade, essa habitação que nós vamos ter com Cristo não é neste corpo e muito menos das sensações ou paixões que nós vivemos neste corpo. Não, é bem diferente. Nós receberemos um corpo glorioso. É o que fala em Filipenses, capítulo... Deixa eu ver se é o 3:7. Não é, 3:20, acho que é 3:20. Também não, deixa eu ver aqui. É o 21, versículo 21, olha só. Veja bem, vamos ler o versículo 20, tá? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, esse aqui nós estamos lendo em um contexto já passado, tá? O irmão que está dentro já, como que eu digo assim, já dentro da família, vamos dizer assim, dentro da família do entendimento da escatologia consumada, sabe que isso aqui já é passado. Os corpos já foram transformados, nós temos um corpo transformado. Que corpo é? Não é esse corpo de carne. Nós temos nosso espírito, ou seja, a nossa alma, que na verdade é nós mesmos, já transformado, tá? Como do corpo abatido para o corpo glorioso. Quer transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Ou seja, quando nós podemos usar as palavras do apóstolo Paulo, quando nós saímos deste corpo, ou seja, não é que ele ainda vai transformar nosso corpo depois, não. Quando nós saímos deste corpo, nós já se encontramos em um estado de um corpo glorioso. Porque, na verdade, nós já somos perfeitos no corpo glorioso, que é no nosso espírito, vamos dizer assim, tá? No estado espiritual. Olha, o que diz Colossenses capítulo 2 e o versículo 20. Se pois... Não é 2:20. Não é 2:20, não. Versículo 1, versículo 20. Deixa eu ver aqui, isso é Colossenses 1, versículo 20. 1, versículo 20. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou ver aqui rapidinho. No corpo, ou seja, nós somos perfeitos. Isso mesmo. Perfeito no espírito. Vamos em Filipenses capítulo 3, Colossenses 1, 28. Não. Se não encontrar, vamos passar para frente. Em Colossenses. Uma única oferta, pessoa, sabedoria que em Cristo. É o Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. É porque eu quero mostrar, mas não é nem esse versículo, mas podemos pegar ele aqui, pegamos ele aqui. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por o apóstolo Paulo falando. Não é nem esse versículo, que nos informa que nós já somos perfeitos no Espírito, isso sim, tá? E então essa perfeição que nós temos, na verdade, ela é no Espírito, então não neste corpo. Então, enquanto nós estivermos neste corpo, na verdade, nós vamos ter toda a fraqueza. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala em João capítulo 6, né? João capítulo 6, e o versículo 63, que a carne é fraca. A carne é isso mesmo. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, o Espírito são vida. Tá? Então vejamos que toda a nossa fraqueza, todas as nossas paixões,
todas as nossas emoções carnais, elas estão vinculadas, elas estão alienadas, elas são associadas a esse corpo terreno. Creio que o irmão está bem entendendo. O versículo que eu queria dizer é Colossenses 2,10. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Olha o que nos diz. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, a nossa perfeição é em Cristo, ou seja, no Espírito. É para que o irmão entenda, que o nosso ouvinte entenda, que a nossa perfeição é no Espírito. Então, quer dizer, quando nós estivermos no Espírito totalmente, na eternidade, essas paixões da carne, elas não nos acompanharão. Por quê? Porque, na verdade, as paixões da carne, elas combatem contra o Espírito. Nós temos uma luta espiritual enquanto nós estamos aqui neste corpo. É o que diz Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Olha só, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha, veja só, olha para te ter ideia. Aqui há duas divergências. Uma do espírito e outra da carne. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então vejamos, você pega o primeiro lado. Você pode observar, quando você estiver na eternidade, você não estará sujeito às concupiscências da carne, aos desejos da carne. Agora, enquanto aí a palavra de Deus diz, ou seja, enquanto nós vivemos nesta carne, nós estamos sujeitos. Aí o que diz o próximo versículo? Porque a carne cobiça contra o espírito, com seus desejos, com suas emoções, com as suas cobiças e assim por diante. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Essa é a questão de nós podermos estar cientes que quando nós estivermos na eternidade, essas fraquezas da carne não nos acompanharão. Portanto, este corpo glorioso que nós estamos falando, ele não é moldado pelas limitações da carne. Paulo reforça: convém que isto seja, que é corruptível, ser visto da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, ser visto da imortalidade. 1 Coríntios 15, 33, 53. Ou seja, isso já se cumpriu no ato consumado na ressurreição, no fim da era judaica, quando Cristo trouxe à luz a imortalidade. Amém? Portanto, amado ouvinte da palavra de Deus, essa é uma realidade que nós estamos trazendo dentro do contexto da palavra. Agora vamos agora com respeito à dúvida que o irmão também expôs, isso é muito importante. Se você, só abrindo outro parênteses aqui, qualquer um dos ouvintes que estão me ouvindo e tiver alguma dúvida, quiser acrescentar fazer alguma colocação do estudo que você está ouvindo, pode deixar nos comentários. Eu, com um tempo adequado, eu vou respondendo cada um. E conforme se a gente faz também um vídeo. E isso é muito importante. Vamos lá, vamos para Ezequiel, ou seja, agora abordar o tema, ou seja, o assunto relacionado a Ezequiel. O que diz Ezequiel? Capítulo 18 e versículo 4. Olha o que diz. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, minha prezada irmã que está me ouvindo. Bom, alguma dúvida surgiu dessa passagem? O próprio Senhor, através de Ezequiel, está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Aí surgiu aquela dúvida, então a alma morre.
Então a alma morre? Sim, vamos lá, vamos ver se é sim ou não. Ou, na verdade, qual é o entendimento dentro da revelação da palavra a respeito deste versículo. Vamos lá? Primeiro, esse texto foi central para o entendimento dos judeus sobre a justiça de Deus sob a antiga aliança e não na nova aliança. É por isso que eu expliquei até para o irmão, tive uma explicação, que muitas vezes muitos confundem textos bíblicos que ocorreram na velha aliança e, irmão, às vezes tem pessoas que confundem ele se cumprindo na nova aliança. Não tem como. Assim, é uma vida também neste corpo terreno, querer confundir com a vida na eternidade no corpo espiritual. São bem diferentes. Portanto, vamos em frente. O que acontece? Esse texto precisa ser interpretado dentro do contexto da lei mosaica e não dentro do contexto da Evangelho da Graça de Deus, dentro da Nova Aliança. Não. Porque, sem compreender o que era pecado e o que significava morte naquela época, ali não se entende, então, a consumação de Cristo. Não sei se eu já fiz, eu nem estou lembrando se eu fiz um vídeo, mas eu já fiz há algum tempo um vídeo sobre o que é pecado. Eu, se eu não me engano, já fiz. Se não, a gente vai fazer mais um vídeo sobre isso. Mas para ficar um pouco mais definido, o pecado na época do Antigo Pacto era a transgressão da lei de Moisés. Vamos lá para João, capítulo 3, versículo 4. Não, é 1 João, isso é 1 João, capítulo 3, versículo 4. Olha o que nos diz essa passagem. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então vejamos, vamos analisar. Eu vou deixar na tela a passagem por enquanto, só para você poder meditar um pouco nessa passagem e poder refletir e ter um entendimento claro do que é pecado, ou seja, do que foi pecado. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Vejamos, transgredir a lei. Então, quer dizer, a transgressão da lei era uma forma de pecar contra Deus, porque transgrediu a lei. Então, quer dizer, agora vamos dizer assim, se tirar a lei, o que acontece? Existe pecado? Se tirar a lei, ou seja, a transgressão, ou seja, o pecado é a transgressão. Só pode haver transgressão, nesse sentido, se tiver a lei, porque a lei, o pecado é a transgressão da lei. Tu está me entendendo? Só pode haver pecado se haver a lei. Portanto, por quê? Porque a lei é a transgressão, né? O pecado é a transgressão da lei. Agora vamos dizer assim, tirou a lei, pode existir pecado? Não. Então vamos ver onde é que primeira situação. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha só. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quer dizer, foi eliminada a lei. Se foi eliminada a lei, então também o pecado foi eliminado. Vamos ver isso? Vamos. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Se ele aniquilou a lei, o pecado também foi aniquilado. Agora eu te pergunto, agora chegou a hora, agora a situação de entendimento. Se não há mais lei, se não há mais lei, e se não há mais pecado, o que dizer de Ezequiel capítulo 18, versículo 4? Olha só, olha aí para a tela aí. Ó. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá.
Eu te pergunto, tem alguma sustentação para a passagem de Ezequiel em nossos dias? Viu como ficou claro? Se não há mais pecado, não há mais lei, não há mais pecado. Se não há mais pecado, a passagem de Ezequiel não se aplica aos nossos dias. E o que acontece se ela não se aplica? A alma não morre. Se encaixou as coisas dentro do contexto da Bíblia? Se eu fosse ainda para frente, ainda poderia dizer assim, olha, Romanos capítulo 7, versículo 8, ainda diz, olha o que diz. Olha, para ficar bem mais claro, olha o que diz Paulo aos Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quer dizer, a lei foi abolida, e o pecado então foi morto. Entendido? Vamos lá. Damos continuidade. Portanto, é exatamente isso. Quando Ezequiel, ele diz, todas as almas são minhas. A alma do Pai, como a alma do Filho, é minha. E a alma que pecar essa morrerá. Ele não está falando do espírito, da vida psíquica do homem, sua identidade. O que acontece? Vamos tratar um pouco relacionado mais um pouco a esse assunto, aprofundar mais um pouco. No Antigo Pacto, a alma estava sujeita à morte. Olha só, à morte. Porque vivia debaixo da lei. Vamos compreender isso. Vamos voltar ao assunto. No Antigo Pacto, a alma estava sujeita à morte, porque vivia debaixo da lei. Se vivia debaixo da lei, estava sujeito às transgressões da lei, que era o pecado. Entendeu? E agora, qual seria o salário, qual seria o resultado de quem cairia no pecado? Qual seria o resultado? Para onde que seria conduzida? Vamos ver isso? Em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Olha só! Olha só! Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, é como se uma pessoa estivesse trabalhando, como de fato, toda pessoa que trabalha, ele é digno do seu salário. Inclusive, até a palavra de Deus ela fala em 1 Coríntios, né? Se não me engano, capítulo 9. Todo trabalhador ele é digno do seu salário. Então vejamos que se a pessoa, no tempo da lei, estava trabalhando, ou seja, fazendo algo, vamos dizer assim, que envolveria a transgressão da lei, que era o pecado, a tendência e a punição era a morte. Agora eu te falo. Agora sim, vamos chegando mais a esse ponto. A morte era física, biológica? Eu faço a pergunta. A morte era física e biológica? É fato que todos nós perecemos um dia, fisicamente. Mas nós estamos tratando da morte espiritual. Portanto, a morte não era a eliminação do espírito. Quando eu digo de espírito, estou tratando da pessoa em conjunto. Entendeu? A alma, que é a própria pessoa. Agora, depois nós vamos explicar um pouco mais sobre o espírito. O espírito, na verdade, em si, é o que dá, é como fosse a energia para o corpo viver. A alma, como diz a história. Agora, a alma que é o ser vivente. A Bíblia até fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Quer dizer, a alma só tinha vida em si mesmo por causa do espírito. Olha, se encaixou bem as coisas, né? Então é isso. Então o salário do pecado é a morte. Então veja, se no tempo da lei de Moisés, a pessoa que pecasse, ele tinha como resultado, como pagamento, o salário. E o salário era o pecado, era a morte. E essa morte é a morte espiritual. É o afastamento da comunhão com Deus. Vamos ver isso? Vamos. Isaías capítulo 59, versículo 2. Olha só.
Olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação, olha só, entre vós e o vosso Deus. Isso é a morte espiritual. Iniquidade é pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Você fica, quer dizer, naquela época, estava separado de Deus. Agora, vamos ficar só com essa primeira parte, né? Mas as vossas iniquidades, quer dizer, mas os vossos pecados. Deixa eu ver se em outra tradução aqui se tem pecado, se é pecado. Tem alguma tradução que ela fala mais direto. Vossas maldades, atualizada, não achei. Não achei a versão que fala claramente, mas deixa pra lá. Mas iniquidade é pecado. Olha o que acontece. Então se naquele tempo se fazia uma separação, agora nós vamos ver o oposto nos nossos dias. Para você começar a entender como é que as coisas funcionam dentro da perspectiva espiritual que nós vivemos, tá? Se naquele tempo, na época, eles o pecado fazia separação, porque existia o pecado, pela morte espiritual, fazia separação de Deus, hoje não tem como mais fazer separação. Eu vou te mostrar e provar dentro das Escrituras. Vamos ver isso? Vamos! 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Leia comigo. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Opa! Então, quando nós formamos um só corpo com Cristo, nós vamos ver essa passagem também. Quando nós formamos um só corpo com Cristo, como é que nós podemos se separar dele? Não tem como. Nós já somos unidos com Cristo em um mesmo corpo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Olha só. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando cada um corpo. É isso? Não. Formando um só corpo. Com quem mesmo? Com quem mesmo? Olha só. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Olha, mas que Espírito é esse? Inclusive aqui está com letra maiúscula. Espírito, é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Olha, meu prezado irmão, agora falando nisso, quando nós tratamos aqui de quem é Espírito Santo, que é o próprio Deus, isso trata um assunto muito importante, que é o da unicidade de Deus. E eu não quero que vocês percam, entendeu? Quem está me ouvindo, de visitar um canal que eu fiz especialmente só sobre a unicidade de Deus. Eu iniciei ele agora, esses dias, né? O canal já estava aberto há muito tempo, mas eu reativei ele para justamente passar as explicações da unicidade de Deus, tá? Então vejamos, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, viu? Que judeus, que gregos, que servos, que livres, todos têm bebido de um Espírito. Amém? Isso, então, que se nós estamos unidos, meu prezado irmão e minha prezada irmã, em um só corpo com Cristo, não tem como nós agora se separarmos. Mesmo com nossas falhas que nós temos hoje, não temos como se separar de Cristo. Não temos. Tudo que você fizer aqui, que eu fizer, que nós fizermos, que seja bom, que seja mal, nós receberemos a recompensa aqui mesmo nesta vida. Vamos ver isso? Vamos. Gálatas capítulo 6. Deixa eu ver se é. O versículo 7, isso. Versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não vá pensar que se você plantar banana, vai nascer laranja, que não tem como.
Se você plantar mamão, vai nascer qualquer outra fruta, uma maçã. Não. Tudo que a pessoa plantar, vai colher aqui nessa terra mesmo. Você não deixa de ser filho de Deus. Por que, meu irmão Raimundo? Porque você já é unido no mesmo corpo, não tem como. Você já foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. E assim por diante. Aí continua o apóstolo Paulo falando. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Exatamente isso. Portanto, já tivemos uma ideia do contexto relacionado a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Tá? Então vejamos que a morte, falando ainda da morte espiritual, ela, nesse contexto ali de Ezequiel, não é a morte física, embora que todos estão sujeitos, passaremos e passaram também por essa morte de estado de morte biológica, a morte física, a morte natural, vamos dizer assim. Mas o que nós estamos falando dentro de um contexto da morte espiritual. Portanto, até a Bíblia fala mesmo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então vejamos que a condição dessa morte não é que na verdade Jesus Cristo ressuscitou todo mundo que estava debaixo dos túmulos, dentro de um caixão, sei lá ou não, debaixo da terra, e agora deu nova vida. Não. Isso tratando-se da morte espiritual, do qual chama a morte também, chamado de a morte adâmica, tá? Que é o de Romanos capítulo 5 e versículo 12, que ele diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E agora ele nos deu vida estando vós mortos. Não foi isso que nós lemos em Efésios? Por isso essa morte, ela é uma morte chamada morte adâmica, ou seja, morte espiritual. Não é a morte física. Tá? E agora nós estamos sabendo agora, dentro desse contexto, que a morte não era uma morte biológica. Tá? Portanto, vamos tratar-se um pouco, relacionado também, que nós já tratamos, entendeu? Nós já falamos sobre o sofrimento, né, da vida presente, né? Bom, com o Paulo, nós já lemos, né, que sobre a questão do sofrimento. O apóstolo Paulo, ele trata também até sobre si mesmo. Em Romanos capítulo 8, relacionado ao sofrimento. Romanos 8 e versículo 18. Olha o que diz. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só, para começar. Ele está falando que esse tempo presente aqui, ele passa por dores, passa por aflições, mas não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, porque lá nós não temos como ter essas paixões, medo, sentimento. Rapaz, tudo que for relacionado a essas coisas terrenas, não pode haver. Amém? Portanto, nós, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a alma por si só não tem vida independente. Nós tratando sobre a alma, agora, reforçando mais o assunto. Ele é o centro da consciência, da memória e da identidade do ser humano. Mas depende do espírito para existir de forma ativa. A alma entra em estado de morte ou inconsciência sem o espírito.
No Éden, por exemplo, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, quer dizer, o homem tornou-se alma vivente por causa do Espírito. O Espírito é o fôlego da vida. Aprenda isso. Deus, ele se comunica contigo, comigo, é através do Espírito. O irmão já sabe disso. Em Romanos capítulo 8, até o versículo 16, diz o seguinte, olha, 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é por isso que antes da consumação em Cristo, as almas iam para o Hades, em estado da não existência consciente, por causa do Espírito que ia para Deus. O Espírito sempre voltava para Deus, conforme Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7, que o irmão pode ler, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, chegamos a um entendimento. Eu sei que o irmão, tem um versículo ainda que o irmão, ele mencionou, de Mateus capítulo 10, versículo 28, irmão Carlos Antônio, de qual diz o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno e a alma e o corpo. Meu prezado irmão, esse contexto aqui, essa passagem, ela está dentro do mesmo contexto que nós já estudamos. A morte que está se tratando, na verdade, sim, é a morte espiritual. O homem pode tirar a vida de outro homem, como diz a palavra aqui, na Bíblia, aqui em Mateus 10, 28. Mas não nada pode fazer com a alma. No entanto, no Antigo Pacto, nós podemos já ver que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre o trono, sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mais mortos que eles haviam, e a morte e o inferno, olha só, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, então não há mais lugar para a morte, não há mais lugar para o inferno, não há mais lugar para o Hades. Se não há mais lugar, para o Filho de Deus há a existência puramente da graça de Deus. Isso que eu quero te falar. Por exemplo, alguém te diz que a morte, a alma do cristão, ele morre, então significa que para o irmão ou para a irmã que pensa assim, pode estar então, quer dizer, tornando a inutilidade das passagens do livro do Apocalipse, quanto também de todas as passagens bíblicas que trata que a lei já foi abolida em Cristo, que não haver mais pecado e assim por diante. Porque tudo isso é um contexto de um entendimento. E nós já abordamos este assunto aqui dentro deste contexto. E se o irmão tem dúvida, se a irmã tem dúvida, se o ouvinte tem alguma dúvida, volta ao vídeo do início novamente e comece a abordar cada versículo, cada assunto dentro do seu contexto.
que aí nós temos. E qualquer na dúvida, pode deixar nos comentários. Então eu agradeço aí a permanência dos senhores aí que chegaram até comigo, que nesse ponto. Se ainda não se inscreveu no canal, é uma boa oportunidade para que se inscreva. E deixe seu like, assim também. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um abraço fraterno, seu irmão Raimundo Batista.